Sejam bem-vindos a mais um podcast Fatos Relevantes da Semana. A carteira aí de todos vocês decolando e até mesmo aqueles investidores que tiveram uma posição mais relevante aqui no Brasil em relação à carteira do exterior, ainda assim estão coletando alguns frutos e preservando o valor da carteira. Agora, aqueles investidores que concentraram a maior parte dos aportes no exterior, aí, meu amigo, esses meninos aí estão mudando de patamar. Vamos falar aqui dos nossos principais ativos. O primeiro ativo que tem batido recorde atrás de recorde é o nosso querido ouro. Bateu recorde ontem, dia 18, chegou a 2.400 e pouco aí, dólares a onça. É a maior cotação do ouro da história. Isso porque o Fed está com uma expectativa de cortar os juros no final do ano. E lembre-se, toda vez que a gente corta os juros e injeta dinheiro na economia, os ativos que não são impressos, né, os ativos que os hard assets, eles ganham valor. Na verdade, eles preservam o valor ao longo do tempo, enquanto a base monetária é diluída com a impressão de dinheiro. Então, o ouro, ainda que os níveis de juros estejam altos nos Estados Unidos, o ouro vem batendo recorde de valorização e também se valorizou devido à instabilidade geopolítica, ameaça de guerra em algum país, ameaça de morte de um candidato a presidente. Tudo isso colaborou com o ouro da nossa carteira, que na maior parte da carteira de vocês está entre 5% e 10% e vem entregando resultado muito bom em dólares. Nunca se esqueça disso. O resultado do nosso ouro é em dólares, tá? Junto com a prata também, junto com outros metais preciosos da carteira. O SP500 fez um movimento muito interessante, subiu 21% nesse último ano, em cima do dólar, tá? 21% em dólares. Então, quem estava concentrado no exterior, tinha lá 70% da carteira lá fora, realmente foi uma mudança de valor de carteira que vocês estão acompanhando. E o SP500 foi carregado nesse primeiro semestre pelas ações de tecnologia. A IA veio e entregou muita coisa, entregou muito resultado. Mesmo quem não tinha NVIDIA na carteira, os ETFs VT, ETF Nasdaq, ETF de SP500 carrega essas empresas e essas empresas levaram o SP500 para o all-time high, né? Touro de ouro, igual diz lá o influencer, e é o recorde dos recordes, isso em dólares. E olha só que interessante, pessoal. Essa semana as ações de tecnologia recuaram de forma significativa, teve dia aí que caiu 3% as ações de tecnologia, porém a carteira da maioria do grupo não caiu. Por quê? Porque os outros setores que estavam atrasados em relação ao setor de tecnologia rebateu a alta. Olha que interessante, ações de tecnologia estão tão esticadas, tão caras, que no movimento de queda de juros, talvez a gente veja novamente outros setores se valorizando, principalmente os setores que ficaram para trás, como os REITs, que a gente tem bastante na carteira, os ETFs de small caps e small caps de valor, IJS, pode ganhar muita atração nesse final de ano, tá? E algumas outras ações não ligadas à tecnologia. E aí isso tudo, o SP500 acaba capturando tudo e não caindo muito, mesmo com a correção das techs. Isso daí é muito interessante. Outra coisa que pode ganhar atração de forma significativa no final do ano com o início do corte de juros é os ETFs de renda fixa de médio e longa duração. Os ETFs que nós temos aí, o IEF, o TLT, o LQD, todos esses aí, o PGX de crédito privado também, podem performar de maneira legal, mesmo se as techs não desempenhar o valor, o composto da carteira. E isso que tem valor, né, pessoal? Cada hora um ativo da carteira vai performando e vai entregando rentabilidade para todos nós. Então SP500, nem tenho o que falar, e esse mês aí disparou de andar e foi só alegria.
O dólar bateu 5,60, quase 5,70 na semana passada, hoje já está chegando de novo em 5,60. E pessoal, não era dúvida para ninguém, não era dúvida para ninguém. A gente cansou de falar aqui no podcast que dólar abaixo de 5,20 era para fazer remessa sem medo, abaixo de 5 era para dar all-in, né? Devagar e sempre, mas mandando. E agora chegamos a 5,60, que é um patamar intermediário a caro. E aí alguns amigos perguntaram, alguns investidores aqui, pô, não mandei muito, caiu dinheiro novo agora, o que eu faço? Continuo mandando para o exterior? Será que não vai voltar para 5,20? E o fato é o seguinte, o fato é que eu não sei, né? No curto prazo não dá para saber de nada. Mas no longo prazo o dólar é R$6, né? 6, 7. Na minha opinião, não tem nem o que perguntar. Continua fazendo remessas para o exterior, agora de maneira menos vigorosa, não é all-in, mas não deixe de mandar. Lembre-se que o último guardião da moeda vai cair no final do ano, Campos Neto será trocado por provavelmente o Galípolo, na melhor das hipóteses, hein? Já ouvi falar aí de Guido Mantega, já ouvi falar de Mercadante, hein, pessoal? Então, se chegar pessoal heterodoxo que não tem a defesa da moeda como principal objetivo, aí papai, aí é taxa de juros artificialmente baixa, não se esqueçam disso. Nós não temos condição de ter uma taxa de juros tão baixa por vários motivos, né? Principalmente pelo caso do fiscal. Lembre-se que são dois volantes guiando a direção da moeda, um é o fiscal e o outro é a política monetária. O fiscal está totalmente jogado às traças, é recorde de arrecadação, mas é recorde de gasto atrás de gasto, atrás de gasto, é taxa em cima de taxa, imposto em cima de imposto, que vai crucificando o crescimento produtivo do país, né? E isso, pessoal, a gente está vendo aqui, quem tem empresa sabe o tanto que vai impactar a reforma tributária, provavelmente todo mundo vai ter que fazer downsize, deixar de empregar na economia e vai apanhar para bancar toda a máquina pública. Então, eu não vejo o real como uma moeda promissor nos próximos anos. Já falei isso até no podcast, que a Turquia foi no mesmo caminho e passou de 1 para 5 para 1 para 32. Então, o dólar 5,60 está caro? Está caro, pessoal, mas imagine se vai para 1,32. Tem algumas opiniões aí de economistas, depois que o Galípolo votou junto com o Campos Neto na última reunião, que talvez o Galípolo tenha uma opinião mais resistente em relação ao nosso presidente e não faça barbeiragem no Banco Central. Mas, eu, pessoalmente falando, eu não acho que ele vai aguentar a pressão por muito tempo e vai ceder. Campos Neto aguentou ser chacoteado na internet, ser chacoteado em discurso por muito tempo. O Galípolo vai ceder a pressão e vai colocar a taxa de juros aonde o presidente quer. E aí, papai? Aí quem não tiver dólares vai chorar, viu? Quem não tiver dólares e quem não tiver Bitcoin. Bitcoin está lateralizado, né? Fez aquela grande pernada de alta antes do halving, está oscilando entre 57 a 65 mil dólares. No ano já é uma alta de 147% nos últimos 24 meses. Já bateu o topo histórico do ciclo anterior e dessa vez as promessas de curto prazo são promessas muito positivas. Geralmente entre setembro a janeiro do final do ano são o período em que a gente vê mais oscilação positiva do preço. Então, quem não tiver alocado, termine de fazer a sua alocação, e quem tiver alocado ali com 10% da carteira, segure a onda, não é hora de vender nada ainda, que eu acredito que no final do ano vamos coletar bons frutos. Alguns aqui do grupo que já até mudaram de patamar, pessoa aí que multiplicou o patrimônio muitas e muitas vezes com o Bitcoin. E eu sou uma delas, logo logo eu vou parar de fazer podcast. E a expectativa é boa para o final do ano, tá, pessoal? Então, muita calma e vamos nessa. Última coisa que eu queria falar é o Tesouro Direto voltou a pagar taxas estratosféricas próximo do governo Dilma, né? Chegamos em 6,5, desculpa. É recorde de pagamento de taxa de cupom de juros, péssimo para o país, péssimo para os seus filhos, péssimo para os seus netos.
péssimo para os brasileiros do futuro que vão ter que pagar essa dívida e legal para os investidores que estão colocando aí, financiando o governo. Lembrando que depende também, né? São taxas boas, mas todas as taxas vêm com risco. Qual é o principal risco desse título? É o risco de câmbio, tá, pessoal? O risco de câmbio é o principal. Não adianta você ter R$1 milhão se você, na verdade, mora na Argentina e é R$1 milhão, né? R$1 milhão lá talvez pague 3 jantares no máximo, né? Então, tá boa a taxa, mas não é para dar all-in, viu? Faz parte daquela gaveta de renda fixa, de dinheiro que você não quer tirar do país, tá? Vai devagar, vai de forma comedida. Pode aportar sim, mas nunca se esqueça que aqui tem um risco país que é elevado. Então vá devagar aí que nós não conseguimos acompanhar o câmbio em muitos momentos da história do Brasil. Então você que tem uma carteira diversificada é um bom momento, mas não faça tudo em tesouro. Vai fazendo aquela cesta de ativos, porque se você tomar calote, que o discurso aqui está pronto, né? O discurso aqui está pronto. Qual que é o discurso aqui? O discurso é o seguinte: gastamos mais com os juros da dívida do que com a saúde. Logo, agora, para não ter mais inflação, é calote da dívida pública. Vamos pagar quando dá. Os rentistas aqui não tem que parar de viver de rendimento e viver do trabalho. Aí você que trabalhou, pagou imposto, colocou no tesouro indireto, pagou imposto na retirada, pagou imposto durante 6 meses, e aí você não vai ter o seu título. É um risco que eu acho pouco provável, mas não impossível diante dos discursos que nós temos todos os dias na TV. Beleza, pessoal? Então são boas taxas, mas vão devagar. Combinado? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo.